Então, eu me chamo Oswaldir Nunes Pereira. Nós estamos aqui na comunidade Rio Pequeno, na Igreja do Divino Espírito Santo, na Capela do Divino Espírito Santo, né? Então, esse aqui é o local dos nossos cultos, das nossas orações, né? Então, isso aqui começou na época da colonização, né, de Inácio Martins, né? Então, esse local aqui era uma passagem de tropas, né, que vinham aqui do sul, de Cruz Machado, União da Vitória, passavam por aqui para sair ali, nos Campos Gerais ali, né, para levarem para outros lugares, para Curitiba, né. Então aqui era uma passagem, né, de tropas. E os tropeiros na época construíram aqui uma igreja. Acho que a primeira igreja de Inácio Martins foi construída aqui nesse local, né, em devoção ao Divino Espírito Santo. E tem uma história bem interessante a respeito disso aqui, porque um morador da época daqui, das primeiras famílias, da família Martins, chamado Matias Martins, ele doou esse terreno por santo. E, inclusive, ele foi no cartório e registrou essa doação para o Divino Espírito Santo. Então, o Divino Espírito Santo é proprietário de 3 alguma coisa, alqueires aqui, né? Então ele doou esse terreno aqui para pro santo, né? E eles construíram uma igrejinha de madeira aqui. Então, como era passagem, se às vezes acontecia de alguém morrer, alguma coisa, tinha até um cemitério na frente da igreja, né? E aí a igreja ficou abandonada uns tempos, até que a comunidade resolveu reconstruir, né? Porque a igreja antiga, né, a primeira igreja, como era de madeira, ela apodreceu, então não, era um pouquinho mais para frente aqui. E aí a gente não tinha como recuperar, né? Então foi construída uma nova igreja de madeira, né, que é aquela que está na frente ali, mas isso já tem mais de 40 anos, né? Então é aqui que o pessoal faz as suas devoções, né? O pessoal fazem as novenas aí, festas aqui nesse local. A festa do Divino, ela começa com as novenas, né? Porque é uma tradição muito antiga, né? E no tempo que as propriedades eram mais distantes uma da outra, como são 9 casas, né? O pessoal levava a imagem e a bandeira do Divino, né? Que o símbolo da festa é a bandeira do Divino. Levava a bandeira nas casas, aí fazia a novena, aí saía daquela casa e levava na próxima, né? Até que no último dia levavam a bandeira para hastear no mastro, que inclusive está ali na frente, no centro da comunidade, né? Só que tinha toda uma preparação para essas novenas, os cantos, né? A bandeira do Divino, os cantos, tudo relacionados com a cultura, né? E era comum também o pessoal ir de carroça, a cavalo, porque era distante uma casa da outra, e normalmente era à noite, né, porque durante o dia o pessoal trabalhava, no final da tarde eles pegavam a bandeira com o andor, com a imagem do Divino, e ia levando na casa onde era rezado as novenas, né. E a festa no final era uma festa comunitária, né, na verdade era uma confraternização que as pessoas faziam, né. Como era muito comum ter bastante gado, cabrito, leitão nas propriedades de antigamente, né? O pessoal carneava lá um leitão, um cabrito, um levava uma carne de uma coisa, outro levava do outro, e compartilhavam esses alimentos na festa do Divino, né? Que era uma grande celebração que a comunidade fazia, né? Então nós temos aqui 2 grupos de novena, tem um grupo que se organiza aqui na comunidade e outro na cidade, né? Então, próximo do dia de Pentecostes, o pessoal começa as novenas, os 2 grupos, né? E assim, é o mesmo sistema, né? Leva a bandeira, o andor de uma casa na outra em procissão, tem os cantos, tem todo um ritual, né? A novena, ela é diferente um pouco, né? E aí no final, no dia de Pentecostes, tem uma procissão que sai da matriz, lá de Inácio Martins,
até aqui, e o pessoal daqui também leva o andor para fazer o hasteamento da bandeira. Daí chegam aqui na frente, é feito o hasteamento e ocorre a festa. Consagração ao Espírito Santo. Ó Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, eu vos adoro, vos agradeço e vos amo. Peço-vos perdão pelas muitas vezes que vos considereis em mim e no meu próximo. A vós, Espírito de verdade, consagro a mente, a fantasia e a memória. Iluminai-me, fazei-me conhecer Jesus Cristo e compreender o seu Evangelho e a doutrina da Santa Igreja. Assim como os três reis magos, e seguir a estrela guia, a bandeira segue em frente, atrás de melhores dias. No estandarte vai escrito que ele voltará de novo e o rei será bendito, ele nascerá do povo. Ai, ai, ai. Então, essa planta, ela é conhecida popularmente como a flor do divino, né? Que ela não está florida, né, no momento, mas ela dá uma flor vermelha muito bonita, né? E que é o símbolo do divino. É uma pena porque ela é suscetível ao frio, né? Quando dá a geada muito forte, ela morre. Mas é o nosso símbolo, é a planta símbolo da nossa cultura e do Divino Espírito Santo. A minha história com o Divino, ela é de família, né? Porque meus pais, o pessoal da família, né? Da gente, quando era guri, a gente ajudou a restaurar a igreja, construir essa igreja nova aqui. E aí, assim, a gente foi tendo aquela devoção, né? Pelo Divino. E o Divino tem um poder muito grande, sabe? A fé das pessoas no Divino e a minha é muito grande, né? E eu tive um caso que aconteceu comigo quando o meu guri mais velho tinha 3 anos de idade. Ele foi diagnosticado com síndrome nefrótica, é uma doença no rim. E a gente levou em todos os especialistas e tudo que é médico, né? E eles não diziam assim, olha, a princípio não tem muito o que fazer, tem que aguardar, porque essa é uma doença que não tem uma cura imediata, não tem cirurgia, não tem o que fazer, sabe? E como a síndrome nefrótica é uma doença que causa perda de proteína, né, pela urina, ele começou a inchava muito, né? E aquilo dava um desespero muito grande, né? E a gente pediu para o Divino, né, que pudesse curar ele. E a gente conseguiu, né? E eu tinha prometido que, se caso ele fosse curado, nós construiríamos essa gruta aqui, né? E aí a gente começou a gruta, começamos a construir e tal. E aí a comunidade foi muito solidária, né? O pessoal aqui de volta, e ajudaram a gente a construir, né? Então, essa gruta aqui, ela é o símbolo do poder que o Divino tem para a comunidade, né? Então, eu sou um grande devoto, e depois daquilo a gente sempre, todo ano a gente faz as novenas, a gente traz a bandeira do Divino, faz o hasteamento ali, e não é só a minha história, né? Essa é a minha história. Mas aqui, vocês podem ver, tem bastante imagens e símbolos que as pessoas trazem aqui quando são agraciados com a
as graças do divino, né? Então aqui é isso que acontece aqui nessa gruta, né? Eu acho que além da religiosidade, né, que é uma coisa importante, as festas nas comunidades, ela tem a parte da cultura mesmo, da preservação da cultura, né? Hoje a gente vê assim, um pouco disso está meio que sendo esquecido, né? E é uma pena, porque a gente participou da festa de São Pedro, a gente participa da festa de São Sebastião, numa outra comunidade, cada um tem a sua cultura, a sua maneira de fazer, né? Isso que a gente falou de doação de prendas para o leilão, das novenas, de tudo isso que a gente está comentando, se acabarem as festas, né? Porque hoje a gente vê muito pouca festa, né? Festa religiosa, acaba também essa cultura do povo, que é importantíssimo, né? Isso aqui antigamente era um grande faxinal, né? Acho que até a gente já comentou isso uma ocasião, né? No tempo que não tinha cercas, então os animais todos tinham seus animais soltos aí, e chegavam no dia da festa, cada um doava lá, um dava, ó, aquele boi já, quando nascia, não, esse aqui eu vou deixar separado porque eu vou doar para a festa do divino, né? Então e até hoje é assim, né? Mas está diminuindo bastante, né? O que é uma pena, porque, igual a gente falou, além da religiosidade, que é uma coisa muito importante para a nossa fé, também vai ser terminando a cultura do povo, né? Vai diminuindo, né? Eu acho que é um remanescente importante, né, Inácio? Porque apesar das dificuldades, né, a gente ainda tem a manutenção, né, de alguns costumes, de algumas manifestações em várias comunidades. Eu sempre participo, às vezes, como, né, em outras comunidades, né, das festas, a gente vê que ainda tem muito preservado isso aí, né? Com bastante dificuldade, né? Porque se você pegar hoje a juventude, o pessoal mais novo, eles não participam mais disso, ou acham que isso não tem importância, né? Com raras exceções, né? Mas aí veio o celular, veio a telinha, o pessoal já puxa para o outro lado, né? Então, ter pessoas que se importam com a cultura local é importante, né? Isso aí é uma riqueza muito grande que está se perdendo, né? Eu já sou avô, né? O que a gente espera é que aconteça com os meus netos e meus filhos é o que aconteceu comigo, né? Porque a minha mãe é uma pessoa de muita fé, meu pai também, né? E daí nós pequenos, né, acompanhava eles por esses carreiros aqui. A mãe vinha na igreja, a gente vinha junto e foi vendo tudo isso, né? E a nossa fé foi uma herança dos nossos pais, né? Principalmente da minha mãe. Mas a raiz dela é aqui mesmo, no Rio Pequeno, né? Então a família da minha mãe, dos Pereira, dos Martins, né? O pessoal que mora aqui na comunidade são famílias assim bem tradicionais, uma fé muito grande no divino e que permanece, né? E a gente gostaria que os nossos filhos e os nossos netos também seguissem o mesmo caminho. O divino vai-se embora, muita gente tá chorando nesta triste despedida. A bandeira tão beijando, bandeireiro se despede. As violas tão tocando, o divino vai-se embora pra voltar no outro ano. Sai do divino Espírito Santo, olhar. Salve o divino Espírito Santo, olhar. Sai do divino